Imagine um objeto tão poderoso que ao ler apenas 2 páginas, você ganharia o poder de entender a linguagem dos animais, dominar os elementos da natureza e até mesmo encarar o próprio sol sem piscar. Parece um roteiro de filme de fantasia, né? Mas para os antigos egípcios, esse objeto não era ficção, ele era real. Ele tinha um nome, o Livro de Thoth. Mas aqui está o problema. Esse não era um livro feito para mãos humanas. Dizem as lendas que ele foi escrito pelo próprio Deus da sabedoria, e quem que o tocasse atrairia maldição tão devastadora que cidades inteiras poderiam ser engolidas pelo deserto. Reis enlouqueceram por ele, faraós tentaram destruí-lo, e a gente vai entrar no maior segredo que o Egito tentou enterrar. Vai se preparando. O que você vai ouvir agora não está nos livros de história da escola. Vamos falar de magia real, deuses vingativos e o conhecimento que o mundo moderno ainda não está pronto para entender. Antes de falarmos do livro, a gente precisa entender quem era o autor. Thoth, ou Djahut no Egito Antigo, não era um deus qualquer. Ele era o escriba dos deuses, o senhor do tempo e o inventor da escriba. Sabe aquela ideia de que as palavras têm poder? Thoth levou isso ao pé da letra. Para os egípcios, ele não apenas inventou os hieróglifos, ele criou a própria estrutura da realidade através deles. Ele era o mediador entre o bem e o mal, aquele que pensava o coração dos mortos no tribunal de Osíris. Se o universo fosse um computador, Thoth seria o programador que escreveu o código-fonte. Dizem que ele escreveu 42 livros que continham todo o conhecimento da humanidade, medicina, astronomia, matemática e leis. Mas existia um texto, um manuscrito específico que ele manteve escondido, um livro que não ensinava apenas como o mundo funcionava, mas como dobrar o mundo à sua vontade. Mas o que diabos tinha nesse livro para causar tanto medo? Segundo os relatos encontrados no famoso papiro de Sentini, o livro continha apenas 2 encantamentos. Só 2, mas eles eram o suficiente para transformar um homem em um deus. O primeiro encantamento permitia que você encantasse o céu, a terra, o abismo, as montanhas e os mares. Você passaria a entender o que as aves diziam, o que os peixes sussurravam nas profundezas e o que as feras do deserto planejavam. Imagine o poder de informação que isso dava a um governante. O segundo encantamento era ainda mais sombrio. Ele permitia que você visse os deuses com seus próprios olhos, que enxergasse o sol brilhando no meio da noite e que ressuscitasse os mortos. E é aqui que a coisa fica séria. Os faraós sabiam que o equilíbrio de Ma'at, a ordem cósmica, dependiam do mistério. Se um humano pudesse ver que só os deuses veem, o contrato entre o céu e a terra estaria quebrado. Foi por isso que o livro de Thoth se tornou um alvo de uma das maiores operações de censura da história antiga. E a primeira pessoa que sentiu o peso dessa maldição foi um príncipe chamado Neferkapti. A história conta que Neferkapti era um escriba brilhante, mas obcecado. Ele não queria apenas ler sobre magia. Ele queria a fonte original. Um dia, um velho sacerdote contou a ele que o livro estava escondido em uma caixa de ferro no fundo do rio Nilo, perto de Coptos. Mas não era só chegar lá e mergulhar. A caixa de ferro estava dentro de uma caixa de bronze, que estava dentro de uma madeira de acácia, depois de marfim, ebano, prata e finalmente ouro. E em volta de tudo isso, um enxame de escorpiões e serpentes que nunca dormiam, protegendo o segredo. Neferkapti, ignorando todos os avisos de sua esposa e de seu pai, partiu em uma expedição.
Ele usou sua própria magia para paralisar os guardiões e, após uma luta épica contra uma serpente imortal, ele finalmente segurou o livro de Thoth em suas mãos. O que ele sabia é que, ao tirar o livro do seu esconderijo, ele não estava apenas pegando um manuscrito, ele estava declarando guerra contra os deuses. Neferkaptah achou que tinha vencido. Ele abriu o livro, leu o primeiro feitiço e, instantaneamente, o mundo se abriu para ele. Ele conseguiu ouvir o que os pássaros discutiam nas tamareiras e entendeu o segredo das águas do Nilo. Ele estava em êxtase, mas gente no Antigo Egito não saía de graça, especialmente quando você rouba do Deus da sabedoria. Thoth não ficou nem um pouco feliz. Ele foi até o deus Ra e disse: Neferkaptah entrou no meu esconderijo e roubou minha propriedade. A sentença foi imediata. Enquanto Neferkaptah voltava para casa em seu barco, uma força invisível e terrível começou a agir. Primeiro seu filho caiu no rio Nilo e se afogou. Depois sua esposa Ahueri, tomada pelo desespero, teve o mesmo destino. O príncipe, agora sozinho e carregando um peso de ter destruído sua família por causa de 2 pedaços de papiro, não aguentou. Ele se amarrou ao livro e mergulhou nas profundezas do Nilo para nunca mais voltar. O livro foi enterrado com ele, em uma tumba escondida, para que ninguém mais cometesse o mesmo erro. Mas o ser humano é teimoso, né? Séculos depois, um homem chamado Setni, que era filho do lendário faraó Ramsés II, ouviu os boatos e decidiu que era inteligente o suficiente para enganar a maldição. Setni era um mestre da magia e um estudioso ávido. Ele localizou a tumba de Neferkaptah e, ao entrar, deu de cara com algo bizarro. A tumba estava iluminada, mas não por tochas. A luz emanava do próprio livro de Thoth. Aqui a história fica mais arrepiante. Setni viu os espíritos de Neferkaptah e sua esposa e de seu filho sentado ali, protegendo o manuscrito. O fantasma de Ahueri implorou para que Setni não levasse o livro, contando toda a tragédia que eles viveram. Mas Setni, com aquela arrogância típica de quem acha que sabe tudo, ignorou o aviso. Ele desafiou o fantasma de Neferkaptah para um jogo de tabuleiro, o famoso Setni. Se Setni vencesse, levaria o livro. Se perdesse, bem, ele morreria. Setni venceu usando truques mágicos e fugiu com o livro para Mênfis. Mas ficava o aviso. Você pode ganhar um jogo contra um fantasma, mas você nunca ganha de um deus. A partir daí, a vida de Setni se transformou em um pesadelo alucinante. Ele começou a ter visões de uma mulher belíssima que o levou à loucura, fazendo-o perder tudo o que tinha, incluindo sua honra. No final, ele percebeu que o livro era uma armadilha mental, e ele devolveu o papiro à tumba e selou o local para sempre, ou pelo menos foi o que ele achou. Agora você deve estar pensando, beleza, isso é uma lenda incrível, mas o livro existiu mesmo? É aqui que a coisa fica interessante para quem gosta de história de verdade. Existem vários manuscritos reais que os arqueólogos chamam de o Livro de Thoth. O mais famoso é o conjunto de fragmentos de papiro do período ptolomaico, por volta do ano 300 a.C., que hoje estão espalhados por museus em Berlim, Paris e Florença. Esses textos não são exatamente manuais de feitiçaria como nos filmes, mas sim diálogos filosóficos profundos entre um mestre, provavelmente representando Thoth, e um discípulo. Eles falam sobre a criação do mundo, a natureza da mente e como a escrita é a chave para a imortalidade. Mas o que intriga os pesquisadores é que esses textos mencionam conhecimentos que parecem avançados demais para a época.
Eles falam sobre a luz que não pode ser vista e sons que movem a matéria. Seria o mito do livro uma metáfora para uma tecnologia ou um conhecimento científico que foi perdido durante a queima da Biblioteca de Alexandria? A influência desse conhecimento proibido não parou no Egito. Quando os gregos chegaram lá, eles ficaram fascinados por Tote e fundiram seu próprio deus Hermes. Daí nasceu a figura de Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. Dizem que o livro de Tote foi a base para o que hoje conhecemos como hermetismo, a filosofia oculta que influenciou cientistas como Isaac Newton e ocultistas como Aleister Crowley. E tem uma teoria ainda mais doida. Alguns estudiosos de esoterismo afirmam que as 78 cartas do tarô são, na verdade, as páginas sobreviventes do livro de Tote. Eles dizem que para proteger o conhecimento da destruição dos faraós e dos imperadores romanos, os sábios egípcios transformaram os segredos do universo em um jogo de cartas. Assim, o conhecimento passaria despercebido por séculos, sendo carregados por nômades e jogadores, até que alguém com os olhos certos pudesse decifrá-lo novamente. Você já parou para pensar por que os faraós, que eram vistos como deuses da terra, tinham tanto medo de um livro? Se o conhecimento é poder, por que não usá-lo a favor do império? A resposta é controle. No Egito Antigo, o conhecimento não era democrático. Ele era guardado às 7 chaves dentro das casas de vida, as bibliotecas dos templos. Somente os altos sacerdotes e o próprio faraó tinham acesso aos segredos da astronomia e da medicina. O livro de Tote era diferente. Ele não falava sobre como o Estado deveria funcionar. Ele falava sobre como o indivíduo poderia se tornar independente das leis físicas. Imagine um exército onde qualquer soldado pudesse entender a mente dos inimigos ou manipular o clima. A estrutura do poder do Egito colapsaria. Vários faraós, especialmente durante o Império Novo, ordenaram expurgos de textos mágicos. Eles acreditavam que certos feitiços eram tão perigosos que poderiam abrir portais para Isfete, o caos absoluto. Manuscritos foram queimados, túmulos de magos foram violados para retirar papiros, e bibliotecas inteiras foram seladas com maldições para que ninguém, nem daqui a 1000 anos, pudesse ler o que estava escrito. Eles tentaram apagar o rastro de Tote da história oficial, mas como a gente sabe, o que é proibido acaba se tornando imortal no imaginário popular. E se eu te dissesse que o livro de Tote original, aquele escrito em metal ou em um material que não apodrecesse, ainda pode estar escondido no Egito? Existe uma teoria famosa defendida por figuras como o vidente Edgar Cayce e alguns arqueólogos alternativos que existe uma câmara dos registros sob as patas da esfinge de Gizé. Segundo essa teoria, os sobreviventes de uma civilização muito mais antiga, alguns dizem Atlântida, outros dizem dinastia pré-dinástica desconhecida, teriam depositado ali toda a sua tecnologia e sabedoria. E o que estaria no centro dessa câmara? Exatamente o livro de Tote. O mais curioso é que na década de 90, testes de sismografia realizados por pesquisadores da Universidade de Boston realmente detectaram uma cavidade retangular enorme sobre a pata esquerda da esfinge. Até hoje, o governo egípcio é extremamente restrito sobre escavações naquele ponto exato. O que eles têm medo de encontrar? Será que o pânico dos faraós de 3.000 anos atrás ainda ecoa nas autoridades de hoje? Quando o Egito caiu e os árabes chegaram, eles não destruíram tudo. Pelo contrário, eles herdaram boa parte dessa magia e a transformaram em algo que usamos até hoje.
A alquimia, da palavra alquemi, que significa a arte do Egito. Os grandes alquimistas da Idade Média e do Renascimento acreditavam que o livro de Thoth não era um livro de papel, mas uma série de leis universais gravadas na própria natureza. Eles buscavam a pedra filosofal, que nada mais é do que a personificação do conhecimento de Thoth, a capacidade de transformar a matéria e alcançar a imortalidade. Até Isaac Newton, o pai da física moderna, passou anos de sua vida traduzindo a Tábua de Esmeralda, um texto curtíssimo que dizia o seu resumo do próprio livro de Thoth. O que está em cima é como está embaixo. Essa frase mudou a ciência e a filosofia para sempre. Ou seja, mesmo que o livro físico tenha sido queimado pelos faraós, a sua alma acabou vazando para a ciência ocidental. Vamos voltar para aquele primeiro feitiço do livro, entender a linguagem dos animais e o som das aves. Por muito tempo, isso foi visto como pura fantasia, mas se olharmos com olhos modernos, será que isso não era apenas metáfora para a compreensão das frequências da natureza? Hoje sabemos que tudo no universo vibra em uma frequência específica. Animais se comunicam com infrassons e sinais químicos que nós mal começamos a decifrar. O livro de Thoth pode ter sido um retrato sobre como sincronizar a consciência humana nessas frequências. Quem dominava o livro não era um bruxo no sentido caricato, era sim alguém que entendia o código que rege a vida. E é por isso que o medo dos faraós era real. Imagine um mundo que não existissem segredos, onde a natureza pudesse lidar como um livro aberto. A privacidade, a guerra e a estratégia política deixariam de existir. Seria a utopia máxima ou o caos total. Agora respire fundo e pense comigo. A gente falou de papiros, deuses e tumbas escondidas. Mas se o livro de Thoth nunca tivesse sido um objeto físico de papel? Alguns pesquisadores modernos defendem uma ideia bem provocante. O livro de Thoth na verdade, uma metáfora para o próprio campo akáshico ou a mente universal. No Egito, Thoth era o deus que escrevia o destino. Hoje nós criamos a internet e a inteligência artificial, sistemas que armazenam todo o conhecimento da humanidade e começam a prever nossos comportamentos. Será que estamos recriando um livro de Thoth em forma de código binário? Pensa bem, o livro prometia o conhecimento total e a capacidade de ver através das distâncias. O que você está fazendo agora? Assistindo a esse vídeo em um dispositivo eletrônico. Não pareceria magia proibida para um egípcio de 5.000 anos atrás? O perigo que os faraós temiam, o de que o conhecimento caísse em mãos erradas. É exatamente o mesmo dilema que vivemos hoje com a tecnologia. É claro que uma história dessas não ficaria restrita aos museus. O livro de Thoth é o pai de quase todos os objetos mágicos que você vê no cinema. Sabe o Necronômico de H.P. Lovecraft? O livro dos mortos que aparece nos filmes de terror? Todos bebem da fonte da lenda de Neferkapti. Nos jogos como Assassin's Creed, os pedaços do Éden são uma versão moderna desse conhecimento antigo que podem controlar mentes. Isto mostra que mesmo que os faraós tenham queimado os manuscritos, eles falharam. Eles queriam que a gente esquecesse, mas o mistério de Thoth está gravado no nosso DNA cultural. A gente continua buscando a caixa dentro da caixa, tentando encontrar a resposta definitiva para os segredos da existência. O livro de Thoth foi destruído ou ainda está por aí? A verdade é que pedaços dele estão espalhados pelo mundo.
estão nos fragmentos de papiro em Berlim, nas tradições herméticas, nas cartas de tarô e talvez enterrados sob a areia de Gizé, esperando por uma geração que tenha a tecnologia certa para abrir a câmara de registros sem despertar maldição. Mas talvez a lição mais importante que os egípcios queriam deixar não era sobre o livro em si, mas sobre a nossa responsabilidade. O conhecimento proibido não é proibido, porque os deuses são egoístas, mas porque a sabedoria sem ética é uma arma de destruição em massa. Neferkapti teve um mundo nas mãos, mas perdeu tudo o que amava. O livro de Thoth continua sendo o maior quebra-cabeça do Antigo Egito. Ele nos desafia a perguntar: até onde você iria para saber a verdade absoluta? Você arriscaria tudo por esse poder? Você acaba de conhecer uma parte da história do livro de Thoth. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não fez inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!